Olá, olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Teodoro, ao meu lado está o professor Alex, pessoal que está aqui nos acompanhando no presencial, pessoal de todo o Brasil que está nos acompanhando aqui no online. Antes de mais nada, obrigado aí pelo carinho, pela confiança em estarem conosco. São 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Explicar rapidamente como que vai ser a metodologia para que vocês aí eventualmente possam acompanhar. E, é claro, serve também para o pessoal do presencial. O professor Alex irá abordando aqui, então esse é o nosso curso Como Advogar no Regime Próprio. Nós iremos até às 10h30, faremos um intervalo de 15 minutos. Após isso, saímos para o almoço a 12h30, retornamos às 14h, às 16 horas teremos um outro intervalo e aí vamos direto até às 18h, tá? Se o pessoal do presencial eventualmente fizer alguma pergunta aqui, seja o professor Alex ou eu, nós também retransmitiremos essa pergunta para que você que nos acompanha daí saiba o que foi perguntado e não fique aí deslocado. Se você que está nos acompanhando tiver alguma pergunta, aí na plataforma tem um espaço específico para que você encaminhe essa pergunta aqui para nós, ou então nas minhas redes sociais, você também poderá encaminhar, e ao final do curso nós responderemos todas essas questões. Tudo bem? Professor Alex, queria te agradecer por ter aceito o convite, chegou aí rapidamente de viagem, eu sei que está meio corrido, agradeço mais uma vez aos alunos aqui do presencial, a vocês que nos acompanham aí também. O professor Alex irá falando, quando for a aposentadoria especial do servidor, a gente fará aqui um bate-bola e no decorrer do curso também, se eventualmente couber uma ou outra situação em que nós dois possamos estar trabalhando aqui em conjunto com vocês, assim será feito, tá bom? Feliz Dia dos Servidores Públicos a todos, uma feliz coincidência que esse nosso curso também será realizado hoje no Dia do Servidor Público, e lembrando que após o curso, vocês poderão então dentro aí da plataforma acessar, continuar acessando durante 10 dias, mas que antes até de finalizar esses 10 dias eu já estarei encaminhando para vocês o vídeo definitivo. Maravilha? Vamos nessa então, vamos em frente, aprender como advogar no regime próprio. Professor Alex, vamos juntos. Vamos nessa. Obrigado, professor Teodoro. Agradeço ao convite por estar aqui hoje em São Paulo para ministrar uma aula sobre definições, conceitos, questões mais práticas do regime próprio de previdência social. Você que está aí em todo o Brasil, no seu estado, um bom dia para você. Espero que nós tenhamos uma manhã e uma tarde muito profícua, muito boa, muito rica em conhecimento em matéria de regime próprio de previdência social. Hoje é dia do servidor público, que maravilha! Vamos falar da previdência do servidor público no dia do servidor público. Realmente é muito interessante, muito importante nós estarmos aqui nesse dia. Senhores, começando falando de regime próprio de previdência. Alguns informes preliminares, gostaria de dizer que isso aqui não se trata propriamente de um curso de processo, não é nada disso. É o que eu sempre digo quando eu ministro cursos. Não adianta você saber o direito adjetivo se você não sabe ainda o direito substantivo. Você precisa saber o direito substantivo. E você que é advogado, que ainda não tem intimidade com o regime próprio, quer aprender, e você vai advogar para quem? Você vai advogar para o servidor público. Você precisa conhecer regra de aposentadoria no RPPS. E elas são em maior número comparado com o regime geral. Elas são em maior número. Existem várias regras de aposentadoria, cada uma com o seu requisito de elegibilidade e o seu critério de cálculo. Então nós vamos ver tudo isso, vamos passar aí pelas emendas. Nós estamos aí na iminência de uma reforma da Previdência que, a meu ver, ela é necessária nos regimes próprios, porque cada estado e cada município possui a sua realidade financeira e atuarial e eles são, sim, na sua grande maioria, deficitários, desequilibrados financeira e atuarialmente. Então, essa seria ou será a 6ª reforma da Previdência. Nós já tivemos 5 emendas constitucionais que reformaram a Previdência anteriormente, desde o texto original da Constituição de 88. Então, o que importa saber é que esse curso, esse encontro, essa conversa que nós teremos, que eu vou tentar deixar bem informal, o máximo informal possível, ela vai servir para a gente introduzir
o regime próprio, né? Para a gente ter conhecimento do que é o regime próprio. Você que está aí na sua casa, no seu estado, provavelmente você já trabalha com regime próprio, mas também tem aquele advogado, aquele profissional que está iniciando. Então a gente vai devagar, nós vamos devagar, com definições bem básicas. O professor Alex costuma ser bem didático na hora de explicar. Eu também tenho minha técnica de ler. Eu não sou aquele professor que lê e fica chata a aula. Eu leio o slide e explico o que eu estou lendo para vocês terem uma noção, tá certo? Então, senhores, veja bem, regime próprio é bem diferente de regime geral. Regime próprio é bem diferente, as regras do regime próprio não tem praticamente nada a ver com o regime geral, no que pese as regras do regime geral poderem ser aplicadas subsidiariamente no regime próprio quando couber. É o que diz o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição Federal. Vocês verão que muita coisa do regime geral é aplicado no regime próprio, porque eu costumo dizer que o regime geral é um oceano de normas e o regime próprio é um lago de normas. O regime geral tem definição para quase tudo. No regime próprio, não. O regime próprio ele ainda carece de quê? De doutrina, jurisprudências esparsas. A legislação ainda é muito pouca. Nós temos aí as emendas, nós temos a Lei 10.887, nós temos a Lei 9.717, que é a Lei Geral dos Regimes Próprios. Temos ali umas portarias, instruções normativas e notas técnicas do antigo Ministério da Previdência e acabou. Doutrina tem muito pouco. Pouca gente escreve sobre RPPS. Pouquíssima gente escreve, tá certo? Depois eu posso até falar de alguns livros aí, né, que são muito bons no mercado. Então, senhores, vejam bem, o que está faltando para os senhores advogados migrarem para o RPPS? O que está faltando? Porque os senhores estão no regime geral de previdência social. Os senhores militam aí. Os senhores têm uma concorrência absurda no regime geral. Tudo bem que tem espaço para todos, né? O bom profissional sempre terá espaço. Mas por que você não faz regime próprio também? Por que você não migra para o regime próprio? E a gente veio aqui tentar abrir um pouco a cabecinha de vocês, né, para ver se a mosquinha ali morde vocês, a mosquinha do regime próprio, para vocês. Mas primeiro a gente precisa ter aquela noção básica, tá certo? Vamos adiante. Aqui, deixa eu ver aqui. Não, só um minuto. Pronto. Muito bem, pessoal. Vejam bem. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: onde advogar? Onde advogar? Advogar, senhores, no regime geral ou no regime próprio? Tem espaço para todos. Agora tem um detalhe. Eu só trouxe essas pouquíssimas características, diferenças entre os dois regimes, para os senhores entenderem. Vocês precisam compreender que, atualmente, isso aqui está no boletim estatístico da Previdência Social, todo mês eles emitem. 2/3 dos segurados do regime geral se aposentam com um salário mínimo. Um salário mínimo. Pessoal, estou falando de 2/3 dos aposentados do INSS se aposentam com um salário mínimo. Quer dizer, você está hoje trabalhando para implantar um salário mínimo, 2, no regime geral de Previdência Social. E o mercado, ele está saturado porque você tem aí, de cada 10 advogados previdenciaristas, 9 fazem só regime geral. Um se aventura, eu ainda digo assim, se aventura no regime próprio. Regime próprio a gente tem que estudar bastante. Então, veja bem, nós temos um mercado já saturado, embora, como eu disse antes, para o bom profissional sempre haverá espaço. Já no regime próprio, veja bem, quais são as carreiras? O regime próprio é uma previdência própria de servidor público. E, senhores, os senhores sabem que servidor público tem uma renda, tem uma remuneração bem maior do que o trabalhador seletista, o trabalhador que se aposenta pelo regime geral. Então, lá no regime próprio, as carreiras quem são? São juízes, promotores, médicos, delegados de polícia, auditores, enfim, professores. Você tem uma série de carreiras que tem
um salário bem superior a um salário mínimo. Então, vocês estariam advogando para servidores que, dependendo da demanda, dependendo do tipo de causa que vocês estão ali defendendo, o servidor, na hora da aposentadoria, renderia muito mais, poderia render muito mais. Aí você me pergunta, mas existem demandas no regime próprio? Existem. Claro que existem demandas. O Estado erra muito também. O Estado erra quando aposenta servidor público. E aí é que o profissional, você que está me assistindo aí, nos assistindo aí na sua residência ou no seu escritório, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, é claro que sempre haverá necessidade de defender o servidor público em matéria de RPPS. E ali o mercado está aberto, tá certo? Então é interessante a gente compreender que se de cada 10 previdenciaristas, 9 estão no regime geral e 1 faz regime próprio, você praticamente não tem concorrência. Tem município no interior de São Paulo ou no Brasil afora que não tem concorrência. Praticamente o advogado não faz regime próprio. Quando faz, é ali ainda com medo de errar porque não tem noção das regras de aposentadoria. E eu vou repetir. Esse nosso encontro de hoje, a gente vai tratar das regras de aposentadoria, porque esse é o grande filão. O servidor público, ele não se interessa pela gestão do RPPS, embora ele devesse ter interesse, deveria se interessar, porque quem tem interesse na gestão, fiscaliza. Por que a Previdência está quebrada, como dizem? Porque as gestões são ruins. Uma série de fatores, muitas gestões não são profissionais, comprometidas e às vezes nem honestas. Então o ideal é que o servidor também, lá existe o Conselho Administrativo e Fiscal no regime próprio de Previdência, que é composto por servidores, deveria ter mais interesse na gestão. Mas o que o servidor realmente se interessa é nas regras de aposentadoria, é no dele, ele quer saber com quanto ele vai se aposentar, ele não quer ter perdas, ele não quer perder na hora de se aposentar. Então a gente vai falar basicamente dessa parte, que é aquela parte que você, advogado, precisa compreender para tratar com o seu cliente, o servidor público, tá certo? Então, senhores, basicamente, onde advogar no regime próprio, não estou dizendo que você precisa abandonar o regime geral. Não. Mas você pode fazer os dois. Você pode fazer os dois, você pode ganhar dinheiro aqui e ganhar dinheiro lá, entendeu? Então isso é muito interessante, muito importante. Vamos adiante, pessoal? Muito bem, aqui é só uma estatística, são os números que eu trago a vocês. Vejam só, eu não consigo enxergar direito daqui. O Ministério da Previdência Social é a fonte, dia 28 de abril de 2017, quantidade de regimes próprios por unidade federativa. Quantos municípios tem por estado que já criaram regime próprio de Previdência Social? Vejam aí como um mercado bem grande que está em franca expansão, está crescendo. Ali eu coloquei em vermelho, destaquei em vermelho só alguns estados em que você vê que já tem um número expressivo de regimes próprios criados. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Vou pegar o estado de Pernambuco, por exemplo, ali. Pernambuco já tem 147 municípios no regime próprio. E quantos no regime geral? 38? 38, é porque eu sou cego mesmo, entendeu? Olha só como você que está aí no estado de Pernambuco, por exemplo, como você poderia estar advogando? Nós temos 147 municípios que estão precisando da sua atuação. Os servidores estão precisando de atuação. E mais, para você ter uma ideia, tem um negocinho chamado abono de permanência, que, pasmem, muitos servidores, sobretudo nos estados do Nordeste, sequer começaram a receber, mesmo já tendo direito. Pasmem, eu constatei isso nas minhas viagens. Você sabe o que isso pode render a você, advogado, indo atrás de abono de permanência que até hoje os municípios não começaram a pagar? Porque desde a emenda 41 para cá, a lei do final de 2003, começo de 2004, muitos servidores já teriam direito ao abono de permanência e provavelmente até hoje não recebem. Então, tem muita coisa que você pode fazer no regime próprio ali, naqueles municípios que já estão para cá, naquela terceira coluna são os que têm regime próprio. Vamos pegar outro estado aqui? Deixa eu ver, aqui, Pernambuco... Olha ali, o Paraná,
tem 225 municípios no regime geral e já tem 173 no regime próprio. Isso é muito município. Então, entendam uma coisa. O que vocês acham que ali naqueles 173 municípios lá do estado do Paraná, vocês acham que tem muito advogado lá militando em regime próprio? Não tem. Não tem. Então o mercado é aberto. O mercado é aberto, tá? E está tendo uma febre, principalmente ali no Nordeste, ali no meu estado, por exemplo, está tendo uma febre de criação de regime próprio. Diga-se de passagem, estão criando de forma irresponsável, na minha opinião. Porque, senhores, eu também gostaria de dizer que eu sou auditor do Tribunal de Contas do estado do Piauí. Para quem não me conhece, eu sou do estado do Piauí. E eu tenho também aquela visão de auditoria no regime próprio. E tem uma coisa que, na minha opinião, é positiva na PEC 287, que é a reforma da Previdência do governo Temer, que é, lá no artigo 23, 22, eu não me recordo, a criação de uma LRF para regime próprio de Previdência Social. Olha só, uma lei complementar que vai estabelecer critérios mais rigorosos de criação, extinção e fiscalização de RPPS. Porque a coisa, senhores, está muito solta. Está muito solta. A fiscalização dos TCS ainda não é a melhor, na minha opinião, e nem do antigo Ministério da Previdência, também na minha opinião. Nós precisamos de uma lei fortíssima, mais dura, para fiscalizar regime próprio. No que pese, alguns doutrinadores, já vi o depoimento de algumas pessoas, opiniões, são contrários a essa lei, porque diz que fere o Pacto Federativo, a iniciativa legislativa dos estados. Eu compreendo o seguinte: conhecendo gestão de RPPS como eu conheço, nos estados onde eu ando, principalmente no meu, eu sou completamente favorável a essa lei complementar que vem endurecer a fiscalização na gestão. Nós temos uma lei atual, não sei se os senhores conhecem, a Lei Geral dos Regimes Próprios, e a Lei 9.717 de 1998. Essa lei, na minha opinião, já está defasada. Ela precisa ser substituída por uma lei mais forte, né, mais detalhada, com pormenores, porque tem muita coisa que a gente tem que estar se socorrendo o tempo todo ali no regime geral de previdência. Ok, senhores? Então, nós temos aqui esses estados, até esqueci que eu poderia ler aqui, que absurdo. Então, nós temos aqui, por exemplo, Alagoas. Alagoas já tem 71 municípios com regime próprio e 31 no regime geral. Olha aí, que beleza. Então, é isso. Essa coisa está crescendo e está precisando de vocês, porque os servidores lá, invariavelmente, terão direitos suprimidos. Serão preteridos em algum direito. E para você defender esse cidadão, esse servidor, você precisa compreender RPPS. Não adianta nada você não entender. Como é que vai ser? Vai chegar o cara no teu escritório, vai explicar a situação dele, você não vai entender, não sabe nem para onde é que vai. Então você precisa ter essas noções, tá certo? Vamos adiante. Senhores, e a gente começa do começo. A gente começa do começo. Então a gente define, a definição do que seria regime próprio de previdência está lá no artigo 2º da Orientação Normativa 02 de 2009 do Ministério da Previdência Social, do antigo Ministério da Previdência, que infelizmente hoje é um puxadinho do Ministério da Fazenda, com todo respeito. Mas infelizmente é o que aconteceu com o nosso Ministério da Previdência Social. Senhores, artigo 2º, antes de eu falar do conceito, essa orientação normativa 02 de 2009, ela é importantíssima para aprender regime próprio. Eu diria para os senhores que quem quiser aprender RPPS, leia essa instrução normativa de cabo a rabo. Ela é como se fosse uma doutrina. Ela é muito boa. Ela é muito interessante. Você vai aprender muitas definições, muitos conceitos. Fica a dica. Fica a dica da orientação normativa 02 de 2009 do Ministério da Previdência Social. E como é que ela define RPPS? RPPS eu leio e explico, tá? É o regime estabelecido, é o regime de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegure por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte que estão lá estabelecidos no artigo 40. Senhores, só se cria por lei. Regime próprio de previdência se cria por lei. E ele, senhores, ele é voltado para quem?
exclusivamente para servidor titular de cargo efetivo. Dessa definição, você tira muita coisa. Muita coisa. Você vê que cada ente federado pode criar o seu RPPS por lei. E também ele é extinto por lei. Se cria por lei, se extingue por lei. Um RPPS pode ser extinto? Pode. Como? Em que ocasião? Em que situação? Quando ele falir, quando ele quebrar, quando ele for mal gerido. Agora, é realmente uma situação catastrófica, na minha opinião, extinguir regime próprio. Por isso que eu digo, eu viajo muito o Brasil e digo, sobretudo interior do Brasil, você quer criar um regime próprio? Às vezes o prefeito quer criar um regime próprio. Só que o prefeito, ele precisa saber onde ele está entrando. Porque gestão de RPPS é muito complexa, precisa ter conhecimento. Então é muito comum um prefeito querer criar um RPPS só para sair da alíquota patronal do regime geral. E a alíquota patronal do regime próprio varia ali entre 11%, não pode ser inferior ao do servidor, nem ao dobro do servidor. Varia entre 11% e 22%. Aí o que faz lá o prefeito? Eu já vi isso muito, tá? Acontecer. Coloca uma alíquota, sabe de quanto? Ele paga 20%, 22% no regime geral de alíquota patronal, coloca paritária com a do servidor, 11%. Com isso, ele tem uma economia de 50% que sobra dinheiro para o município para ele gastar para ele investir em outras áreas do município, não é isso? Investir em outras áreas do município. Mas aí ele esquece de um detalhe. Ele compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, colocando uma alíquota patronal de 11% igual ao do servidor. É ridículo, mas isso acontece muito no Nordeste. E provavelmente em outros estados também. E isso é irresponsável. Isso é irresponsável, tá certo? Então, o regime de previdência estabelecido por lei, cada ente pode criar o seu, só o servidor titular de cargo efetivo. Vejam bem, titular, a efetividade do cargo pressupõe a aprovação prévia em concurso público. Embora nós saibamos que tem uma turma muito grande, Brasil afora, que hoje é titular de cargo efetivo, mas nunca se submeteu a concurso público. Beleza. Ali, no meio do caminho, foram efetivados, houve mudança de regime jurídico, era estatutário, virou era seletista e virou estatutário. Houve tudo isso, muita coisa, aportilamento, transposição de cargo, teve muita coisa no passado. Muitas coisas que hoje não são mais possíveis, ou pelo menos não deveriam estar mais acontecendo no serviço público, tá? Embora nós tenhamos aí, infelizmente, municípios que estão ainda na idade média da administração pública. Eu sou auditor do Tribunal de Contas, eu digo, às vezes ligam para nós para perguntar como proceder em questões básicas. Básicas, é como se o TCE tivesse que ensinar o gestor a fazer. Eu digo, olha, isso está na lei, compra um livro, vai estudar. Você é gestor, cara. Você é gestor, vai fazer um curso. É isso que esses caras precisam, tá certo? Titular de cargo efetivo que garantam pelo menos 2 benefícios. Pessoal, aqui vai a dica. Pelo menos 2 benefícios precisam estar criados no regime próprio. A aposentadoria e a pensão por morte. Eu até sugiro que os demais benefícios, todos aqueles que você vê lá, salário maternidade, auxílio-doença, tudo aquilo que você vê no regime geral, eu até recomendo que aquilo continue no estatuto, como direito estatutário, que nem vá para o regime próprio como benefício previdenciário, porque encarece muito o benefício. Quer um exemplo? Lá no meu estado, o regime próprio do estado do Piauí só paga 3 benefícios. Aposentadoria, pensão e auxílio-reclusão, só. E se o cara ficar doente, como é que ele tira um auxílio-doença? Lá não é auxílio-doença, lá ele se licencia para tratar da saúde, uma licença que está no estatuto, como está na Lei 8.112. Então é isso, o ideal, e mais, lá só são 3 benefícios que nosso regime próprio paga, e mesmo assim já está quebrado. Já está quebrado, é deficitário. O estado do Piauí, o governador, lá o orçamento, o tesouro estadual, tem que aportar todo mês quase 80 milhões de reais para os cofres do RPPS, senão não paga todos os aposentados e pensionistas. Então, é muito complicado. Cada estado tem a sua realidade financeira e atuarial.
A gente vê aí o Rio Grande do Sul, que está numa situação terrível de equilíbrio financeiro atuarial. O estado do Rio de Janeiro nem se fala, né? Mas não tem lugar que esteja... São raros os municípios que estão numa situação confortável em matéria de gestão. Entenda, equilíbrio financeiro, você tem mais dinheiro do que você gasta. Você tem muito mais dinheiro do que a sua folha de inativos. Isso é um equilíbrio financeiro. Mas isso pode ser que não seja um equilíbrio atuarial. Um equilíbrio atuarial, como eu vi, não me lembro quem foi que disse, ele é igual a uma nuvem. Você olha ele aqui, olhou para o lado, quando olhar para a nuvem de novo, já passou, já tem outro formato. Ele pode evaporar. O equilíbrio atuarial pode estar comprometido, basta que haja, por exemplo, um boom de aposentadorias, basta que haja um investimento ruim ali, né, um plano de investimento ruim nos recursos do regime próprio, e tudo vai por água abaixo. Apostadoria e pensão por mortes que estão previstos no artigo 40. Senhores, essa é a definição de RPPS que os senhores precisam compreender. E aqui eu trago rapidamente para todos a legislação básica. Quem quer aprender RPPS precisa ter essa legislação aí, imprime, põe na internet e tal, fica lá, faz uma apostilazinha. Começa pelo artigo 40, tudo nasce no artigo 40. A matriz do RPPS são os 21 parágrafos do artigo 40, tá? Entenda que as regras de aposentadoria do servidor público, elas são constitucionais. Elas estão no texto da Constituição Federal e das emendas. Nós tivemos a Constituição em 88, nós tivemos depois a primeira reforma, que foi a emenda 20 em 98, a segunda reforma, a emenda 41 em 2003, terceira, emenda 47 em 2005, quarta, emenda 70 em 2012, a quinta reforma, emenda 88 em 2015, e agora nós temos a famigerada PEC 287 de 2016, que pode se tornar na sexta reforma da Previdência Social brasileira. Todas essas emendas, claro, modificaram dramaticamente as regras de aposentadoria do servidor público. Senhores, basta que os senhores tenham a seguinte noção. Quando a Constituição Federal nasceu, em 88, para se aposentar no serviço público era a coisa mais fácil do mundo. Uma mulher, para se aposentar com provento integral, bastava ter 30 anos de serviço. E só isso, se aposentava com provento integral. Isso quer dizer que se ela ingressasse com 20 anos no serviço público, ela se aposentadoria com que idade? 50. 30 anos depois. Aí eu pergunto, essa é uma idade para uma brasileira estar aposentada? Claro que não. Me diga, algum regime de previdência se sustenta pagando aposentadorias precoces? Claro que não. E aí há um dos motivos para o grande déficit dos regimes próprios de previdência. Primeiro que no passado o regime nem contributivo era. Começa por aí. Nem contributivo era premial, era política de pessoal, bastava comprovar o tempo de serviço. Então, se você já não cobra contribuição, previdência não é assistência social, previdência pressupõe contribuição, seja no regime próprio, seja no regime geral. Aí você, além de não cobrar a contribuição, você ainda aposentava o cara ainda teria condição de se aposentar muito cedo, muito jovem. Então, isso... e mais outros fatores, ele reunido com outros fatores, somados, fizeram com que hoje os estados e municípios chegassem à situação que chegaram em matéria de equilíbrio financeiro e atuarial, que está completamente desequilibrado, com raríssimas exceções, tá? Emenda 20, 98, 41, emenda 70, a emenda 88, temos aí a PEC 287, que... eu diria aos senhores o seguinte, rapidamente, existe déficit no regime próprio, como eu falei no início? Sim, isso aí, quando a gente falar em déficit da Previdência, nós temos que separar regime geral de regime próprio, nós temos que separar, cada município sabe lá o problema financeiro que tem, cada estado sabe o seu, e eu posso garantir aos senhores que tem sim algumas coisas, infelizmente, porque quem paga esse pato, quem paga essa conta, é sempre o servidor público. O servidor público não é responsável pelas más gestões,
são os gestores lá, os governadores, os prefeitos, mas infelizmente essa é uma conta que vai de novo ser debitada para o servidor público. Entenda, o professor Alex, não é que ele seja a favor da reforma da Previdência do governo Temer. Eu entendo que a sociedade está cansada dessas reformas que só mexem em direitos. Direitos, extingue direitos. Nós precisamos ter uma reforma no custeio, na gestão, sobretudo na gestão. Porque do jeito que está, não adianta, daqui a 15 anos vamos ter que precisar de outra reforma, ou antes de outra reforma. Eu diria que o Brasil é o país da insegurança jurídica. Você passa num concurso público para um determinado cargo, naquele momento está em vigor uma determinada regra de aposentadoria. Você pensa que vai se aposentar por ela. 5 anos depois já tem outra. 5 anos depois já tem outra regra. E assim vai. Daqui a 35 anos, quando tu for se aposentar, já teve 4, 5, 6 emendas que reformaram. Aí vai pulando, botando mais para frente. Criando regra de transição. É a regra de transição da regra de transição e lá vai. Então é uma loucura. Por isso que eu digo, o especialista em RPPS, ele realmente é um coitado, porque ele precisa estar em dia com essa legislação. Olha, eu digo para vocês, eu como professor de RPPS, eu sofro muito, porque é muita coisa. Não há, eu diria hoje, não há nenhum ramo do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, que tenha mais alteração do que o direito previdenciário. Não tem hoje. Faço uma aposta com os senhores. Direito civil demora um século para ter alteração no Código Civil, direito penal demora um século para ter alteração no Código Penal, mas direito previdenciário, todo mês tem um negócio aí, a cada 3 meses tem uma novidade, é uma lei infraconstitucional, não sei o quê, é brincadeira. Então você precisa realmente estar, sobretudo o RPPS, que na minha opinião ele está se construindo, porque eu diria que o marco inicial do RPPS no Brasil é a emenda 2098. A partir dali eu posso de fato chamar de regime próprio de Previdência Social, os regimes próprios brasileiros. Muito bem, nós temos ali a Lei 9.717/98, essa lei é a lei geral dos RPPS, essa lei foi a que eu critiquei no início, ela precisa ser alterada, e eu espero que venha uma LRF, uma Lei de Responsabilidade Fiscal própria para regime próprio. Porque está precisando e já está demorando. No que pese, muitos doutrinadores compreenderem que é inconstitucional, porque a União não pode obrigar os estados a seguir a cartilha dela, mas se fosse assim, a gente não teria um LRF. Não temos a LRF? Não é uma lei nacional, que foi votada no Congresso Nacional? A lei de licitações não é uma lei nacional? Que gere todas as licitações que são feitas no país? Então, a gente está precisando de uma norma mais rigorosa para fiscalizar e para não só fiscalizar, não só punir, não é só essa visão do auditor, mas para orientar também, para dar os caminhos da gestão do RPPS. Precisamos de uma lei pormenorizada. A Lei 9.117, na minha opinião, já está um pouco defasada. Senhores, isso aqui eu estou introduzindo, tá? O RPPS, espero que não esteja sendo enfadonho para você. Daqui a pouco a gente vai entrar nos benefícios, que é a parte legal, e a gente traz uns casos concretos, depois a gente vai dar uma olhadinha nos mapas mentais. Senhores, os mapas mentais, eu criei esses mapas mentais, só que eles estão em plena construção. Eu olho para o mapa mental desse, e aqui, eu acho melhor eu fazer assim, Então, eu trouxe esses mapas, mas pode ser que semana que vem eu já acrescente mais alguma coisinha, tá? Eu vou mandando para o professor Teodoro manda para vocês. O importante é que esses mapas mentais, eles ajudam a você fixar ali o fluxograma das aposentadorias. É bem interessante, tá certo? Mas eu só quero advertir que eles estão em plena construção. Eles não estão definitivos ainda, tá? A Lei 10.887 de 2004, que é uma lei importantíssima. Essa lei foi a lei que substituiu a MP 167, a MP 167 do dia 20 de fevereiro de 2004, ela que criou o cálculo da média aritmética simples. O mesmo cálculo da média aritmética simples do regime geral que os senhores conhecem, também passou a ser adotado a partir
de 2004 no regime próprio de previdência social. Aquela lá, 80% das maiores remunerações de julho de 94 para cá, é a mesma regra. A diferença é que no regime próprio nós não aplicamos fator previdenciário. Aliás, por que não existe fator previdenciário no regime próprio? Porque no regime próprio já tem idade mínima, que nós veremos daqui a pouco, não se preocupem. Então, se já tem uma idade mínima, para que ter fator previdenciário? Eu costumo brincar dizendo que a média é a queda e o fator previdenciário é o coice. A queda e o coice. É isso. Nós aqui no regime próprio só temos a queda, não temos o coice. Mas há doutrinadores que entendem que o nosso fator previdenciário é a idade mínima que nós já temos. Então, fica elas por elas, realmente. Só que agora vai aumentar, se o Temer quer aumentar para 65 anos a idade do homem e 62 a mulher. E a PEC 287, senhores, unifica praticamente em tudo regime geral, regime próprio. Então, mais motivo, aí que o negócio vai embaralhar mesmo. Porque todo mundo agora vai querer fazer regime próprio. Agora, eu trouxe para os senhores esse curso com a legislação em vigor. Até porque a gente não sabe se essa reforma passa. Eu até duvido que passe, porque, na minha opinião, é provável que não tenha mais agenda para esse ano. E ano que vem, também acho pouquíssimo provável que eles, até porque os partidos políticos querem eleger deputados, governadores, é meio complicado. E talvez nós tenhamos uma reforma num futuro presidente da República, com um futuro presidente da República. Não estou aqui sendo um adivinho, mas estou dando uma opinião sobre esse assunto. A orientação normativa 02/2009, aquela que eu falei antes, ela é importantíssima para você aprender RPPS. A portaria 402 do Ministério de 2008, do Ministério da Previdência, também muito interessante essa portaria para você aprender. Todas as notas técnicas do Ministério da Previdência, você vai lá, bota www.ministériodaprevidencia.gov.br, pode botar Ministério da Previdência que ainda aparece lá. Lá você vai na parte de RPPS, do canto esquerdo da tela, e tem assim as notas técnicas, legislação, notas técnicas. É importante você ler as notas técnicas, as orientações normativas, instruções normativas, portarias, porque dada a escassez de doutrina e de legislação no regime próprio, a gente se salva muito por essa normatização que o Ministério da Previdência trouxe para a gente. É muito importante que os senhores que estão iniciando o regime próprio se atualizem também nessas normas que foram editadas, embora não sejam lei, mas são importantíssimas para você aprender, porque tem muitas definições. Outra sugestão interessante, leiam sempre jurisprudência de tribunais de contas. Não só o TCU, como de tribunais de contas estaduais. Por quê? Porque, segundo o artigo 71 da Constituição Federal, os tribunais de contas têm a competência, a prerrogativa de registrar os atos de aposentadoria dos servidores públicos. Então, senhor, o que é registrar? É fiscalizar a legalidade, saber se aquele ato de aposentadoria está de acordo com a lei. Se o servidor é titular de cargo efetivo, se o servidor implementou o requisito da regra na qual ele está se aposentando, e se o critério de cálculo, se é média ou se é integralidade, foi bem adotado. Porque cada regra tem o seu critério de cálculo. Então, você precisa ter o TCE, o TCU e os TCS precisam analisar tudo isso. Então, eles têm know-how. Eu até afirmo que, tecnicamente, eu prefiro ler jurisprudência de Tribunal de Contas do que do Judiciário. No que pese, no final das contas, o que vale é a decisão do Judiciário, obviamente. O Judiciário faz coisa julgada judicial, o TCE faz coisa julgada administrativa. Um se sobrepõe ao outro. Mas, tecnicamente, para você tirar dali uma tese, tirar um raciocínio, eu acho importante você ler a jurisprudência do TCU e dos TCS. E eu falei de novo aqui da PEC 287. A PEC 287A, que é o substitutivo, que é o que está em vigor hoje, tá? Espero que não passe. Muito bem, rapidamente, característica do regime próprio, senhores. Já falei, o fundamento, a matriz constitucional está no artigo 40. Tudo nasce no artigo 40. O artigo 40 é ponto de partida para todo o estudo do regime próprio. Eu, aliás, recomendo aos senhores que
leiam o artigo 40, compreendam o artigo 40 e depois passem para as emendas constitucionais, e assim vocês vão lendo toda essa legislação que eu passei para os senhores. Olha, lembrando que regime próprio, quando você... Claro que vocês já devem ter dado lida nas emendas constitucionais, emenda 20, 41, vocês já leram bastante. Mas aquilo ali, você vê como é complexo. Você viu a PEC 287? Como ela é complexa, como ela é mal redigida em vários aspectos, como é difícil compreender em muitos aspectos. Então, assim, você precisa estar afinado nessa. Eu mesmo confesso aos senhores que tem hora que eu me confundo. Tem hora que eu me confundo, de tanta alteração, de tanta norma que se cruza. Eu chamo isso de uma verdadeira miscelânea de normas. Então é muito complicado, você tem que estar muito atento para aprender isso. Mas no momento que você começa a ler as emendas, começa a ler doutrina, você vai aprender RPPS, senhores, basicamente na doutrina. Se você for ler a emenda 20, 41, 47, você vai ler ela 3, 4, 5, 6 vezes, você vai até entender. Mas é a doutrina que vai abrir tua cabeça. É a doutrina. E são pouquíssimos os livros que tratam de RPPS. Vamos lá. Dirigida a servidor titular de cargo efetivo, já falei isso. Servidor titular de cargo exclusivamente comissionado, está fora. Titular de emprego público está fora do RPPS. Servidor contratado por excepcional interesse público, serviço prestado, está fora do RPPS. RPPS pressupõe titularidade de cargo efetivo, que pressupõe concurso público prévio, aprovação. Tá certo? Então, é esse. Claro que os titulares de cargo vitalício também estão dentro do regime próprio, não é só o cargo efetivo. Cargo vitalício e cargo efetivo. Eles dois estão no regime próprio. Caráter contributivo, já falei. Assistência para quem precisa é para o pobre. A saúde é dever do Estado, direito de todos. Agora, a previdência, não. A previdência, ela é de caráter contributivo. E mais, o RPPS é uma previdência fechada, ela é de servidor público. Não existe figura de segurado facultativo em RPPS. Você não pode chegar lá em Itabira, entendeu? Você não pode chegar... Itabira ou Itapira? Itapira, aqui no interior de São Paulo, na terra do nosso querido Denner, que é meu irmão que está aqui. Veja bem, você não vai chegar lá, se lá tiver regime próprio, tem regime próprio lá, Dena? Tem um regime lá, tem regime próprio. Você não vai chegar lá, dizer assim, com sua papelada, olha, eu quero me inscrever aqui porque eu quero passar a contribuir para o RPPS. Aí você pergunta para o cidadão, o senhor é concursado? Qual é o seu cargo? Qual é a sua matrícula? Todo servidor tem uma matrícula, né? Não, eu não sou servidor não, é porque eu queria. Não pode. Você tem que fazer isso lá no INSS. Aqui não. Aqui você, para ingressar no RPPS, você tem que passar no concurso. Você tem que tomar posse de um cargo efetivo. A partir daí você vai, no mês seguinte já vem descontado no teu contra-cheque a primeira contribuição, os seus 11%. Já vem. 11% que no estado do Piauí já pulou para 13% em janeiro desse ano e vai para 14% em janeiro de 2018. Então você que está aí no seu estado, eu não sei qual é a alíquota, mas os caras estão aumentando o valor da alíquota da contribuição previdenciária. O Temer não toca. A PEC 287 não toca em alíquota em custeio. Mas isso é uma política de cada estado, de cada ente federado. Mas os estados já estão se mexendo. Vai ser complicado. Imposto de renda, 27,5% com 14% de previdência, nós vamos deixar quase 50% da nossa renda para o governo, para o estado. É complicado. O empresário já deixa 40%? Olha aí. É complicado. Nós vamos deixar mais ainda. Então, senhores, essa é a situação. Vedada a filiação facultativa, acabei de falar. Organizado com base em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro atuarial. Senhores, tudo que um regime próprio de previdência precisa é estar equilibrado financeiro e atuarialmente. Sem esse equilíbrio, ele quebra. Ele quebra, não tem como dar certo. Por isso que eu digo, gestão de RPPS, ela é todo dia. É contínua. Você tem que ter um cara lá que entenda, que tenha um compromisso, que queira que dê certo. Porque eu digo, senhores, mesmo o cara fazendo tudo certinho, tentando acertar, já é difícil. Já é difícil, tem plano de investimento, tem a concessão dos benefícios, que é bem complexa.
tem um repasse que o prefeito não quer fazer. Pasmem! Tem prefeito, tem município que não quer repassar a contribuição. Pessoal, é crime. Está no Código Penal, apropriação indébita previdenciária, não repassar a contribuição que é recolhida da remuneração do servidor público. Senhores, a contribuição que é recolhida da remuneração do servidor já está lá, ela já existe. Quando o servidor recebe a remuneração no mês, está lá no contra-cheque descontado da Previdência. É um dinheiro que não precisa ser inventado, já está lá. E mesmo assim, tem prefeito, conheço isso muito no Nordeste, em alguns estados brasileiros, que não quer repassar. E você não vê um prefeito preso por causa disso. E aí vai toda a minha fúria de auditor. Porque só quem se dá mal no final é o servidor. O mandato de prefeito sem repassar quebra todo o sistema. Quebra totalmente. Eu diria o seguinte, que é uma bomba de efeito retardado. Um prefeito que aí eles vão fazendo aquelas parcelamento. É um absurdo. O município que está parcelando regime geral e regime próprio, é um absurdo, ele está desequilibrado. Se bem que no regime geral, você ainda pode ir lá reter, a União retém o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Mas no regime próprio, como está tudo em casa, fica como? Quem é que vai cobrar isso do gestor, do prefeito? Tribunal de Contas. Eu. Ministério da Previdência, que agora é Fazenda. É por isso que tem que ter uma lei mais forte, mais rígida e que haja mais vontade dos fiscais para ir em cima dessas gestões, tá certo? Muito bem. Registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor. Senhores, atualmente o cálculo da apostadoria é pela média aritmética simples. Desde o dia 20 de fevereiro de 2004, quando entrou em vigor a MP 167, que atualmente é a Lei 10.887, desde essa data, que o cálculo é pela média igual a do servidor, a do regime geral. Então, senhores, é claro que cada servidor precisa ter um registro contábil individualizado. Veja bem, não é uma previdência capitalizada, não é que cada um tem o seu, mas aquele extrato é seu, porque é com base naquela vida contributiva, aqueles salários de contribuição que você tem no decorrer da vida, do servidor, da vida funcional, é dali que vai surgir, ali é onde estão os elementos para o cálculo da média. Não se faz cálculo da média sem que você tenha o seu histórico contributivo, a sua base contributiva. Então você precisa compreender isso. Isso é importante que haja. Aí você chega aí no município, você pede o extrato, a ficha financeira. Você é advogado, vai advogar lá para o servidor que te procurou. Olha, eu quero a ficha financeira do fulano de tal. Cadê? Não tem, meu amigo. Os caras não são organizados. É essa a questão. Então nós precisamos ter isso em mente. Isso pode dificultar muito o trabalho do advogado. Essa que é a grande questão. Esse negócio de CNIS no regime próprio, tem município aí que não tem CNIS não, meu compadre. O negócio é complicado. Se o servidor não guardar os atos, as publicações de diários oficiais, contra-cheques, fica meio complicado. Depende do município. Eu conheço município que quando um prefeito sai, manda queimar tudo, deletar tudo, porque ele perdeu a eleição para o outro que vai entrar lá. Acontece isso no Brasil? Acontece. Então esse é o problema. Vamos adiante. Senhores, desculpa, às vezes eu faço uma crítica ou outra, mas é a visão que nós temos aí. Aplicação subsidiária no que couber das regras do regime geral no regime próprio. Óbvio, a gente vai ver muito isso no regime próprio. Se aplica muito. Eu falei que o regime geral é um oceano de normas, o regime próprio é um lago de normas, e a gente precisa compreender que tem muita coisa, inclusive, digo até aos senhores, tem muita... Às vezes eu vou dar entrevista na TV e tem perguntas do público. Pasmem, 90% das perguntas, regime geral. Pessoal, não, a população em geral, não... Quando me chama, olha, eu queria que o senhor desse uma entrevista, eu digo, você está me perguntando, você vai falar de regime próprio ou regime geral? Tenho que explicar. Não é INSS, não, olha, porque eu não sou especialista em regime geral. Os especialistas em regime geral são os senhores. Você que está aí no seu estado, você é especialista em regime geral. Você sabe regime geral mais do que o professor Alex. Mais. Então tem muita pergunta que se faz para mim que é regime geral puro.
Que eu devo... Não, eu que queria perguntar isso para o senhor, pois não. O que o senhor pode me responder sobre isso? Tá? Então, esse curso aqui é de regime próprio. É de regime próprio, que embora se aplique subsidiariamente regras do regime geral no que couber, como diz aqui o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição Federal, entenda, quando o regime próprio disciplina os seus institutos, eles são bem distintos do regime geral. As regras de aposentadoria no RPPS são bem diferentes das regras do regime geral. Compreendam isso, ok? Muito bem. Regime deve ser criado e extinto por lei, já falei isso. Regime só, lei em sentido formal, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara aprova, o prefeito sanciona a lei, publica, está em vigor o regime próprio, tem a noventena, acabou, começa a surgir o regime próprio. É aquela massa de servidores que estava até então contribuindo para o regime geral, migra para o regime próprio de previdência social, com exceção daqueles que já têm direito adquirido a alguma regra do regime geral, que podem se aposentar por lá. Mas aqueles que estão no meio do caminho, que têm uma mera expectativa, esses todos vão migrar para o regime próprio. É a nova casa deles. Recursos vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários. Senhores, isso aqui é uma regra importantíssima no regime próprio. Isso aqui é um dos grandes problemas que a gente encontra nos municípios. A Lei 9.717, ela blinda o cofre do regime próprio. Ela diz que os recursos do regime próprio só podem ser gastos em benefícios previdenciários e na taxa de administração. Só nessas duas despesas. Você não pode tirar dinheiro do RPPS para fazer escola, para emprestar dinheiro, para fazer calçamento, para pagar salário de servidor ativo. Não. Não é permitido por lei. Esses recursos são próprios para o pagamento dos benefícios. Porque já está difícil. Eles já estão desequilibrados, já há uma dificuldade nos repasses das contribuições. E você ainda quer gastar esses recursos em outras destinações, aí você vai terminar de quebrar, de esculhambar o regime próprio de previdência social. É preciso ter muito cuidado, muita atenção com essas questões, tá certo? Às vezes está lá, o prefeito reúne todos os seus secretários, secretário de Educação, de Administração, secretário de Saúde, e está lá o gestor do RPPS, o diretor do fundo. O fundo é um município pequeno aqui, do interior de São Paulo, digamos que tenha 50 milhões no fundo de previdência própria. 50 milhões está lá, sendo investido. Aí o secretário de Administração não tem mais dinheiro, o município está quebrado, mas tem 50 milhões no cofre do RPPS. Esse dinheiro pode ser tirado para salvar a Secretaria de Educação, de Saúde? Não. Não é possível fazer isso. Então a gente precisa ter essa noção de que esses recursos são carimbados, tá certo? A gente precisa ter essa noção. Muito bem. Já falei, cobertura exclusiva de servidor público titular de cargo efetivo e dependentes e cargos vitalícios também, não esqueçam. Entes federativos responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime. Isso aqui é outra regra importantíssima que está na Lei 9.717 de 98, que é a atual Lei Geral dos RPPS. Senhores, se faltar dinheiro no RPPS naquele mês, se ele está desequilibrado financeiramente, o que é um desequilíbrio financeiro? Naquele mês eu arrecadei menos do que eu precisava para pagar os benefícios. Eu estou num desequilíbrio financeiro. Que se isso se repetir todo mês, vai girando uma bola de neve que se transforma no desequilíbrio atuarial. Veja bem, o que diz a norma aqui? Diz que se tiver, na eventualidade de insuficiência financeira, quem cobre esse rombo é o Tesouro Estadual ou Municipal. Então entenda, são dois cofres, o do Estado e o do RPPS. Eles não... O cofre do Estado pode socorrer o do RPPS, mas o cofre do RPPS não pode socorrer o do Estado, ou do município, no caso. Não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única. Lá no estado do Piauí, falei no início desse nosso encontro, todo santo mês, o Tesouro Estadual precisa mandar quase 80 milhões de reais para o regime próprio do Estado. Porque essa insuficiência financeira que aqui se chama
de eventual, lá é permanente. Como é em muitos municípios e estados brasileiros. É um rombo que é preciso fazer alguma coisa. É a reforma do Temer? Não sei. Agora, uma coisa eu posso dizer. A reforma do Temer ela é muito dura com o servidor público. Ela é muito dura porque, mais uma vez, quem paga a conta é o servidor. Mas ela tem ali algumas coisas interessantes que tiram, que vão, assim, de certa forma, reduzindo algumas distorções históricas que culminaram com esse déficit, com esse desequilíbrio financeiro atuarial. E olha que o servidor paga essa conta não é de hoje, desde a emenda 20. Basta os senhores lembrarem daquela historinha que eu contei no início, que lá no texto original da Constituição de 88, uma servidora, para se aposentar, bastava ter 30 anos de serviço. E um servidor, 35. De serviço. Não tinha idade mínima. A idade mínima só surgiu a partir de 98, 10 anos depois, com a emenda 20. Então foram 10 anos de servidores se aposentando com integralidade, com paridade e com a idade reduzida. Mata ou não mata um RPPS? Senhores, é uma conta que não fecha. Olha só, entendo, ponho isso na cabeça. O que é bom para o servidor não é bom para o regime de previdência. E o que é bom para o regime de previdência não é bom para o servidor. É essa que é a matemática. É essa a matemática, não tem outra. Veja bem, quando o governo se apercebeu de que as regras eram frouxas, muito amistosas as regras da aposentadoria naquela época, ele editou a emenda 20. E ali ele criou a idade mínima. A partir do dia 16 de dezembro de 98, para um servidor se aposentar, ele teria que ter agora a mulher 30 de contribuição e 55 de idade. Opa! Surgiu um requisito aí que agora bagunçou. Ela teve que ficar mais quantos anos aí? Mais uns 7. Veja bem, agora ela, essa servidora, teria que ficar até 55 anos. E isso, evidentemente, dificultou o acesso ao benefício, à apostadoria. Concorda comigo? Quanto mais... Porque a lógica é a seguinte, quanto mais tempo o Estado conseguir manter o servidor em atividade, por mais tempo ele contribui. E mais velho ele sai na aposentadoria e sai mais perto da morte. Essa é a lógica. A PEC 287, o Temer está aumentando para 65 a idade do homem. A expectativa de vida do brasileiro é 73, em média, hoje, atualmente. Então, é como se... A cidade do Renan Calheiros é 61. 61, vai morrer. Olha aí, no Nordeste não chega a isso, então vai morrer antes de se aposentar. Vai morrer antes de se aposentar. A questão é a seguinte, a lógica é essa, regime de previdência quer que tu te aposente e que tu morra logo. O ideal é que tu te aposentasse e morresse. Vai gerar uma pensão? Pode ser, talvez tu tenha uma viúva, ou os filhos já são maiores. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa é a lógica. Então, o servidor vir pagando essa conta não é de hoje não, senhores. Quando fizeram a emenda 41, lá no dia 31 de dezembro de 2003, quando extinguiram os dois direitos que eram sagradíssimos no serviço público, na hora da apostadoria, que era a integralidade e a paridade, se criou regra de transição. Se criou uma regra de transição, que é o artigo 6º da emenda 41, que eu vou já falar dela. Eu vou falar de todas as regras aqui, tá? Explicando direitinho os requisitos de cada uma, o critério de cálculo, e ainda vou trazer cada regra tem um caso concreto. Só trouxe um porque o curso é só de um dia, tá certo? Então, a gente precisa ter essa noção. Há muito tempo que o servidor vem pagando isso. Tal vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral, é proibido um prefeito editar uma lei, criando um RPPS no seu município e colocando lá, vou criar aqui auxílio funeral, vou criar aqui um auxílio tal, criar um benefício que não seja um daqueles que já existentes no regime geral. É terminantemente proibido, tá? Não pode. Ou você cria aquele, não precisa criar todos, mas se criar tem que ser aqueles que têm no regime geral. Apostadoria, pensão, auxílio
doença, auxílio acidente, salário maternidade, aqueles que você, auxílio reclusão, que você já conhece, melhor do que eu. E eu faço aquela recomendação. O ideal é que você garanta no regime próprio, no mínimo, uma aposentadoria e pensão. Deixa os outros para o cofre do município. Compreendeu? Não são dois cofres? Deixa que os outros benefícios sejam pagos a título de direito estatutário, pelo prefeito, lá pelo município. Deixa nós aqui no regime próprio só com a aposentadoria e pensão, mas no máximo um auxílio reclusão. O auxílio reclusão é interessante porque lá no Piauí, quase nenhum servidor público é preso. Assim, aliás, se o Brasil fosse mais sério, muita gente estaria presa, né? Tem muita gente que estaria presa, mas com todo respeito ao servidor público, eu sou servidor público, hoje é o dia do servidor público, né? Mas a gente precisa ter aí essa visão, né, das coisas. Muito bem. Em caso, essa aqui é uma regra que eu quero bastante atenção dos senhores. Em caso de extinção do regime, os entes assumirão o pagamento dos benefícios em gozo, bem como o benefício daqueles que já haviam se tornado elegíveis antes da extinção. Senhores, isso aqui está na Lei 9.717 de 98, tá? Que é a Lei Geral dos Regimes Próprios. Senhores, pelo amor de Deus, é por isso que eu digo, você que está aí, você está aí no seu estado, município, você vê que o prefeito aí do município tal está querendo criar o regime próprio, ele tem que ter muita responsabilidade. Porque se isso aqui não der certo, você não tem noção do tamanho da conta, da herança que vai ficar para o município. Primeiro, vamos fazer a seguinte suposição. Determinado município criou seu regime próprio. Esse regime próprio durou 20 anos. Ele existiu durante 20 anos. Ele foi extinto porque houve uma série de má gestões. Muito mal gerido, meteram a mão nos recursos, aquela coisa, ninguém foi preso. Beleza. Foi extinto. Se extinguir o regime próprio, o que diz a lei? Vamos lá, você concorda que em 20 anos de existência, servidores se aposentaram no regime próprio, sim ou não? Vários e vários e vários. Dezenas, talvez centenas. A depender do tamanho do município. Servidores faleceram? Gerou o quê? Pensão por morte. Tudo estava sendo pago pelo RPPS. Quando esse negócio aqui foi extinto, aquelas pessoas que não tinham ainda direito adquirido a nenhuma regra, migram para onde? Regime geral. Porque nenhum trabalhador brasileiro pode ficar sem proteção previdenciária. Seja o regime geral, seja o regime próprio. Nesse caso, o regime geral ele serve como regime residual. Aí imagina, migra todo mundo de volta para o regime geral, aquela massa de servidores. O município vai ter que mandar o que para lá? A compensação previdenciária, as contribuições, porque na hora que eles começarem a se aposentar pelo RGPS, eles vão levar daqui uma CTC do regime próprio, concorda? De 20 anos de contribuição no regime próprio. O INSS vai querer esse recurso ou não? Óbvio que vai querer. São 20 anos de contribuição no regime geral. Você imagina quanto que o município vai ter que mandar para o regime geral? Pasmem, esses servidores que se aposentaram enquanto o regime próprio existiu, essa conta é paga pelo município. Ó. Assumirão o pagamento dos benefícios, o ente federado, ou seja, o município, o seu tesouro, esse cofre aqui, o tesouro municipal. Meu amigo, ele tem que pagar salário de servidor ativo, com o tesouro dele, com o orçamento dele, pagar agora os servidores aposentados, do regime próprio, e ainda vai ter que ficar mandando de recursos para compensação previdenciária. Então, senhores, se você não quiser, é o caos. Isso aí é o caos financeiro. Se você não quiser essa realidade no seu município, você já tem um regime próprio criado aí, administre. Faça uma gestão boa. Seja competente. Seja comprometido com a gestão. Porque o equilíbrio financeiro atuarial se conquista todo dia. É difícil, tá certo? Mas dá certo. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante. Custeio, senhores. Agora estamos entrando em outra etapa aqui do nosso encontro, o custeio. Senhores, eu não falo de benefícios sem antes falar de custeio. Qualquer
curso que vocês fizerem, mesmo de regime geral, o ideal é que vocês, primeiro, tenham aulas de custeio. Depois a gente vai entrar na parte mais gostosa, que é a parte que interessa ao segurado, que é o benefício. São as regras. E como eu falei no início, no regime próprio as regras são bem distintas das do regime geral. E vocês verão aqui, nós falaremos de todas, bem devagarzinho, como se eu estivesse explicando a lição de casa para uma criança de 5 anos. Para os senhores saírem daqui com a sensação de que, olha, deu para captar. O que está faltando agora? Eu estudar isso aqui. O cara deu o norte. Eu vou cair em cima disso aqui agora. É isso que eu quero. Eu vou sair, eu vou voltar para o Piauí satisfeito se vocês saírem daqui com essa sensação. Tá certo? Eu espero que até agora os senhores estejam compreendendo o que a gente está transmitindo aqui, com muito carinho, tá? Eu sei que aqui tem pessoas que estão olhando para mim dizendo, isso aí tudo que ele falou, já sei. Quero alguma novidade. E tem gente que não sabe. Então, se você já sabe, ótimo, você está reafirmando as definições e os conceitos. Parabéns. Você está reafirmando. Não, Denner? Aqui o nosso amigo Denner Bilato, que é especialista em RPPS também aqui. Muito bom, meu amigo. E é um cidadão que toda vez que eu venho a São Paulo, ele está aqui me prestigiando. Grande abraço para você, Denner. Então, olha só, custeio. Senhores, está lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos ler? Os entes federativos instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime de previdência do artigo 40, que é o RPPS, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União. Olha só, a própria Constituição já estabelece que a alíquota dos entes federados, a alíquota do servidor público, não poderá ser inferior à alíquota praticada no Serviço Público Federal para o seu servidor. E lá no Serviço Público Federal, a alíquota da contribuição do servidor é 11%, como é na grande maioria dos estados e municípios. Se bem que a moda agora é aumentar a alíquota da contribuição previdenciária. Falei que agora lá está sendo descontado no Piauí 13%, começou em janeiro desse ano e vai para 14% em janeiro de 2018. E pasme, a Polícia Militar também lá acompanha, porque tem gente que diz que o militar não contribui, as polícias militares contribuem. Não sei como é que é a realidade de todos os estados, mas lá no meu estado, desde 2004, no mínimo até lá, desde lá, a Polícia Militar contribui. Lembrando que esse curso não é um curso de previdência de militar. Nós estamos falando de RPPS, das regras de aposentadoria dos servidores civis. Militar poderia ser objeto de um outro curso. Tem muita coisa. Você pode transformar em muitos cursos disciplinas de RPPS, questões, né, assuntos, temas, temáticas de RPPS. Por exemplo, você pode ter um curso só de revisões, teses revisionais. Aqui não. Aqui hoje, processo administrativo do RPPS. Você pode ter tudo isso. Hoje não. Hoje a gente veio fazer uma introdução. Mas uma introdução rica. Rica. A gente vai sair daqui, se Deus quiser, tendo aquela noção bem forte. Tá certo? Olha só, então, o artigo 149 fala que os estados e municípios podem criar. Para a União, a contribuição previdenciária passou a ser exigida desde 93. E para os servidores dos estados e municípios, a partir da emenda 2098, surgiu o caráter contributivo. Antes, bastava comprovar tempo de serviço, e tempo de serviço, diga-se passagem, é apenas tempo de trabalho. E tempo de contribuição é tempo de trabalho e contribuição. Você trabalha e contribui. Então, você precisa comprovar efetivamente contribuição. A contribuição do ente federativo União é o dobro da contribuição do servidor ativo, 22%. Ora, a contribuição do servidor da União é 11%, e a Lei 10.887 de 2004, no seu artigo 8º, já estabelece que a contribuição da União é de 8%. Está vendo ali a do servidor de 8% não, de 22%, desculpa, e a do servidor é de 11%, que incide sobre a totalidade da base de contribuição. Aí aqui nós temos que prestar bastante atenção. Nós estamos falando de custeio, tá? Lembrem-se disso. Senhores, nós temos que entender
que essa base de contribuição é a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota da contribuição previdenciária. Aquela alíquota de contribuição de 11%, ela tem que incidir sobre uma base de cálculo, que nada mais é do que a remuneração do servidor em seu cargo efetivo. Essa é a base de cálculo, essa é a base contributiva no RPPS. E aqui vai a dica. Senhores, a remuneração do cargo efetivo para fins de incidência da contribuição previdenciária, ela é tudo aquilo que é composta por parcelas perenes. Não são parcelas transitórias, provisórias de caráter indenizatório. Essas não fazem parte propriamente da remuneração do servidor. Essas não vão para a aposentadoria. E se não vão, sobre elas não deve incidir contribuição previdenciária em regra. Em regra. É isso que vocês precisam entender. Se por acaso no seu município você tem uma parcela que ela é nitidamente indenizatória e sobre ela está tendo a incidência de contribuição previdenciária, o seu município está fazendo isso ao arrepio da lei. É claro que tem uma hipótese aqui que você pode optar por incidir contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias, mas é uma opção sua, não estou falando disso ainda. Eu estou falando que, de forma geral, não se incide contribuição sobre parcela indenizatória, e sim sobre parcela perene. Senhores, às vezes você vai ministrar um curso num outro estado, mas aqui tem a parcela tal, aqui tem a gratificação, aí os caras batizam, tem todo o nome que tu imaginar. Eu estou pouco me lixando por nome da gratificação ou do adicional. Eu quero saber da natureza jurídica da parcela. É isso que me interessa para fins de incidência. E você descobrir natureza jurídica de parcela, senhores, é um trabalho ingrato, hein, Denner? É um trabalho ingrato. Porque os caras criam verbas, parcelas, gratificações que compõem a remuneração ali num processo legislativo completamente equivocado, complexo. Qual é a primeira dica para você descobrir a natureza jurídica de uma parcela? Ir na lei. Parcela remuneratória não se cria em árvore, não nasce em árvore. Ela nasce em lei. Política remuneratória se dá em lei. Então você tem que, ali, a lei tem que dar a dica se aquela parcela tem a natureza perene, vencimental, remuneratória, ou ela é meramente indenizatória. Então vocês precisam entender isso. A base, então olha só, a contribuição, a alíquota de 11%, que incide sobre a totalidade da base de contribuição em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. Muito bem. Ou os que aderiram, ou os que não tiveram optado em aderir à previdência complementar. Então você está vendo aqui que tem dois incisos, o 1 e o 2. Senhores, esse inciso 1 que eu acabei de ler, esses 11% vão incidir sobre a totalidade da remuneração, porque esses servidores ingressaram no serviço público antes da criação do ato que instituiu a Previdência Complementar. Aqui eu estou me baseando no Serviço Público Federal, ok? Que foi em 2012, 2013, ali que foi instituído a Previdência Complementar, o FUNPRESP. Então, senhores, se você não aderiu à Previdência Complementar da União, você que é servidor federal, e ingressou antes da criação do FUNPRESP, a alíquota de 11% recai sobre a totalidade da sua base de contribuição, ou seja, sobre a totalidade da sua remuneração. Agora, vamos para o inciso segundo. Se você tiver ingressado no Serviço Público da União após essa data, após a instituição da Previdência Complementar, ou mesmo que tenha entrado antes, mas tiver feito a opção em aderir à Previdência Complementar, aí a alíquota de contribuição de 11% recai sobre uma base menor, que é limitada ao teto do regime geral de Previdência Social, que atualmente é no valor de R$ 5.531,31. Por quê? Porque a Previdência Complementar vai te cobrar só até esse teto, porque ela vai te pagar só esse teto, igual regime geral. Para você ter direito a uma aposentadoria
parecida com o seu nível salarial, parecida ou pelo menos igual, você vai ter que aderir, você vai ter que estar pagando a alíquota complementar que recai sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Essa é a previdência complementar, tá certo? Então é engraçado isso. Se você passar num concurso público agora na União, hoje, 2017, para um cargo de juiz federal, que paga bem, paga muito mais do que R$ 5.500, você vai receber sua remuneração, seu subsídio, a vida toda. Só que você vai contribuir só até R$ 5.531. Compreenda isso. Você vai ter que ter uma alíquota complementar para que ambas, as duas juntas, no final da sua carreira, da sua vida funcional, você consiga chegar ao seu patamar remuneratório de juiz. Essa aqui é a grande questão hoje da Previdência Complementar, tá certo? Então, senhores, entendam, essa base contributiva, ela, para quem já estava no serviço público antes da Previdência Complementar, cada estado está criando sua Previdência Complementar, senhores. Nem todos os estados criaram. São Paulo já tem, Rio, vários estados já têm, tá? Então, muito cuidado com essa questão. A base contributiva é a remuneração do servidor no cargo efetivo. Vamos adiante. Vamos adiante, tal, quem tiver ingressado, já vi isso aqui tudinho, é porque eu não preciso ler, porque eu já dei uma explicada geral nisso aqui, tá bom? A base contributiva, senhores, ela é tudo aquilo que compõe a remuneração do cargo efetivo. Eu falei que são parcelas perenes. Que parcelas são essas? O vencimento. Qual é a unidade básica de uma remuneração? O vencimento. O vencimento. Não é vencimentos, é o vencimento. Agregado ali adicionais, gratificações de natureza pessoal do servidor, que, a depender da lei, você vai descobrir se é de caráter permanente, do cargo ou do servidor, ou é uma mera indenização. Aí, senhores, vem a definição do que seria vencimento, do que seria base de contribuição. É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, cada lei vai estabelecer essas vantagens permanentes. Olha o nome permanente aqui. Os adicionais de caráter individual, que pode ser do servidor, ou quaisquer outras vantagens. Quaisquer outras vantagens, vírgula, que tenham natureza perene e permanente. Tá? Não é indenizatória. Aí a lei 10.887, que essa aqui é o plano de custeio do servidor federal. Cada estado vai ter seu plano de custeio. Ela exclui uma série de verbas, uma série de rubricas sobre as quais não precisa incidir a contribuição previdenciária, porque elas têm natureza indenizatória. Vamos lá, vamos ler só algumas, é um bocado, não vou perder tempo com isso. Diária de viagem. Você recebe diária de viagem todo mês? Bom, tem servidor que viaja todo mês, né? Aí ele recebe. Você tem mudança de sede todo mês? Auxílio alimentação, auxílio creche, salário família, indenização de transporte. Tudo isso aqui, como os senhores podem ver, tem natureza transitória. Você não recebe isso aqui todo mês. Tem gente que não recebe auxílio creche. Então, sobre essas parcelas, você não contribui porque não vão para a aposentadoria. E aqui, senhores, o serviço público às vezes é meio ingrato. Porque o servidor público, às vezes, está recebendo um bocado disso aqui. Por exemplo, ele recebe indenização de transporte, que é compensatória, é para compensar uma despesa dele, o auxílio alimentação. Tudo isso, somado na renda total dele, dá um bom valor. Quando o cara aposenta, o que é que acontece? Tudo vai embora, some tudo. Ele só leva o que é da remuneração do cargo. Mas aí, se for pela média, pior ainda, porque cai mais ainda. Senhores, o que é uma média? O que é a média aritmética simples? Média é aquilo que está no meio de alguma coisa. Nem é o pior, nem é o maior. É mediano, está ali. Integralidade não. Integralidade é o inverso da média. Integralidade existia até 2004, depois foi extinta, criou-se o cálculo pela média. O que era a integralidade? Era o direito de se apostar com a última e atual remuneração do cargo efetivo. Senhores, era bom demais. Basicamente, não precisava nem haver cálculo. Se eu ganhava 10 mil no meu último contra-cheque de ativo,
desde que esses 10 mil fossem da remuneração do cargo. Não estou falando de penduricalhos. Eu teria direito a 10 mil no primeiro contra-cheque de inativo. Isso era integralidade, era uma beleza. Aí se criou o cálculo da média, eu vou já explicar. Então, senhores, nós temos aqui vários, olha, são muitos. Abono de permanência também, né, não incide contribuição sobre abono de permanência. Vou já falar, eu não trouxe o slide do abono de permanência, mas vou já falar do abono de permanência para os senhores, tá? É importante. Adicional de férias, adicional noturno, adicional de serviço extraordinário. Pessoal, tem muita gratificação aqui, muitas parcelas, ó, pode olhar, eu vi como é extenso, ó. Gratificação de raio-x, que mais? A gratificação temporária, como o próprio nome fala, temporária de atividade em escola de governo, instituída pela lei tal. Então, tem muita gratificação que o governo, que a lei elenca como parcela provisória, temporária, indenizatória, sobre a qual não incide contribuição. Se não incide, qual é a regra? Se não incide, não vai para a apostadoria. Agora, se incidiu indevidamente, ou agrega a apostadoria ou devolve. Essa é a questão, essa é a grande questão, porque o Estado não pode se locupletar à custa do servidor. Como é que eu te cobrei a vida inteira a contribuição previdenciária sobre uma parcela que não é tributável, sobre a qual não deveria incidir contribuição, e no final das contas eu te aposento sem ela? Quando chega no final, eu digo, olha, desculpa, foi um erro nosso, o senhor contribuiu 30 anos sobre essa parcela, mas ela é indenizatória, então não vai para a sua apostadoria. Não, tudo bem, não tem importância. Eu vou contratar aqui o advogado que está assistindo o curso, aqui o nosso curso na Avenida Paulista, hoje, no dia do servidor, e ele vai resgatar isso para mim, esses 30 anos, a diferença corrigida. Ou pelo menos até os últimos 5 anos, né? Aí tem que falar de prescrição e tal. Sobre esses valores que foram recolhidos indevidamente da minha remuneração, tá certo? Ó, é muita coisa. E vamos lá, vamos adiante. Olha o que o servidor pode fazer. Estou falando de custeio, pessoal, já estamos terminando. O servidor efetivo poderá optar, aquilo que eu falei no início. Falei que parcelas indenizatórias não devem incidir contribuição. Porém, se o servidor quiser, ele pode optar por incidir contribuição previdenciária sobre parcela de natureza indenizatória. Mas para quê? Para incorporar? Não. Não é para incorporar essa parcela. É apenas para repercutir no cálculo final da média aritmética simples. Entenda, desde a emenda 20 de 98, quando ela alterou o parágrafo 2º do artigo 40, o valor das apostadorias estão limitadas à remuneração do servidor no cargo efetivo. Ninguém pode mais ultrapassar a própria remuneração do cargo. Esse é o teto. Pessoal, quando você fala assim, qual é o teto no serviço público? Todo mundo fala, subsídio do ministro do STF, não é isso? É o teto. Não, senhores, nós temos 3 tetos. O primeiro teto que você encontra é a própria remuneração do seu cargo. Basta você ler o parágrafo 2º do artigo 40. Com a redação da emenda 20, lá de 98. Ninguém pode se aposentar com valor superior ao teto, a remuneração do cargo efetivo. O segundo teto é aquele chamado subteto. Se você é estadual, do executivo, é subsídio do governador. Se você é do legislativo, subsídio do deputado estadual. Se você é do judiciário, subsídio do desembargador. Se você é do município, é subsídio do prefeito. E o último teto, lá no cume, é o subsídio em espécie dos ministros do STF. Esse é difícil respeitar, né? É difícil, não, exatamente, esse é o grande problema. Tem muita gente que ganha acima, né, do subsídio do ministro do STF. Tem muita gente. E mais, e agora tem decisão que quando há acumulação de cargo, se confronta cada cargo de forma individualizada para fins de submissão ao teto. Vai ver que tem juiz e ministro aí que dá aula também, né? Não sei. Mas tudo bem, isso aí é uma coisa que a gente vai já falar. Então, senhores, veja bem, o servidor efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas decorrentes do local de trabalho, do exercício de cargo em comissão de função de confiança. Olha aqui, senhores, cargo em comissão em função de confiança. O servidor é titular de cargo efetivo, ele pode ter uma função de confiança, não pode? Pode, lá no órgão dele.
E ele recebe uma gratificação por ser diretor lá de um setor? Recebe. Recebe uma gratificação. Sobre essa gratificação aí, em regra, não deve incidir contribuição, porque essa gratificação ela é compensatória, indenizatória. A remuneração dele é uma, a gratificação que ele recebe como diretor é outra. Mas se ele souber que ele vai se aposentar por uma regra, cujo cálculo é pela média, é interessante que ele opte por incidir a contribuição dessa gratificação do cargo de diretor, dessa função gratificada, para chutar o resultado da média lá para cima. Porque, senhores, tudo que um servidor quer, o sonho de um servidor, é se aposentar levando o seu padrão remuneratório para a aposentadoria. Se eu ganho 12 mil, eu quero me aposentar com 12 mil reais. É tudo que um servidor quer. Então, se o cálculo é pela média, você sabe que a chance de cair é muito grande. De cair comparado à sua última e atual remuneração. Se você permitir que incida contribuição previdenciária sobre qualquer uma dessas parcelas, que embora tenham natureza indenizatória, mas se você optar, você pode fazer o resultado final da média se aproximar ou às vezes até ultrapassar o valor da última remuneração. Agora, se ultrapassar o valor da última remuneração, segundo a lei, o que estabelece? Vale o valor da última remuneração. Não falei para vocês que o parágrafo 2º do artigo 40 estabeleceu o primeiro teto que a gente encontra nem a própria remuneração do servidor no seu cargo efetivo? Então, o resultado da média, se porventura, embora haja críticas, né, tem muito doutrinador, tem muito especialista que entende que isso é indevido, é ilegal, porque o servidor teria direito ao resultado da média, porque quando a média dá superior, deveria ser o melhor cenário para o servidor deveria ser aplicado. Mas aqui, infelizmente, pela Lei 10.887 de 2004, você aplica sempre o que for pior para o servidor. Então, a média deu inferior à última remuneração. Aqui é a média, aqui é a última remuneração. Deu inferior. Aliás, o resultado da média quase sempre, pelo menos lá no meu estado, não sei como é a realidade nos outros estados, quase sempre a média, 99% de cálculo de média é inferior à última remuneração do servidor público. Nesse caso, vale o resultado da média. Esse vai ser o valor da apostadoria. Agora, se porventura, por ele ter optado por incidir a contribuição nessas gratificações aqui, o resultado da média ultrapassar o valor da última remuneração, ele se aposenta pelo resultado da média? Não. É pela última remuneração, é sempre o que for pior. Professor Alex, eu estou na dúvida. Aqui é pela média. Olha, qual é o pior para o servidor? É esse. Aplica que é o que está certo. É isso que a Lei 10.887 estabeleceu. Entendeu? No que pese muita gente não concordar com isso, eu também não concordo. Ok. Senhores, vamos adiante. Aqui, olha, os inativos, pessoal, olha aqui uma coisa interessante. Desde 2003, com a emenda 41, os inativos e pensionistas do regime próprio passaram a ter que contribuir. Pasmem, lá no regime geral, os aposentados não contribuem. É uma verdadeira imunidade que eles têm. Não há contribuição para o segurado aposentado do INSS. Aí um amigo meu, olha Alex, mas eu conheço um aposentado do INSS que está contribuindo. Eu digo, doutor, ele voltou ao mercado. Ele voltou ao mercado de trabalho, ele está contribuindo nesse emprego que ele tem. Mas ele não contribui, ele está tendo duas rendas hoje. A aposentadoria paga pelo INSS e o salário dele, do emprego dele. Ele contribui sobre o salário dele, no emprego, mas sobre o benefício do INSS, não. Era assim também no RPPS até 2003, 31 de dezembro de 2003, surge a emenda 41. Eu costumo dizer que Deus fez o homem e o homem fez a emenda 41. E eu vou explicar já por quê. Os inativos e pensionistas passaram a ter que contribuir, mas não da forma como contribuem os ativos, porque isso seria muita perversidade com o inativo. O cara já contribuiu a vida inteira. A vida inteira, eu disse que de 98 para cá é que surgiu o caráter contributivo, né? Então pode ter muita gente que não contribuiu no passado. Muito bem. A incidência da contribuição previdenciária do servidor inativo só se dá sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Olha aqui, mais uma vez, o regime próprio pegando emprestado o teto do regime geral. Pessoal, o regime próprio pega emprestado o teto do regime geral em várias passagens.
em várias vezes, vocês vão ver isso aqui. Várias, na pensão, nos cálculos. Então, veja bem, isso quer dizer o quê? Que um aposentado do regime próprio, que se aposentar com um valor inferior a 5.531, não precisa contribuir. Se você se aposentou com R$3.000, não é inferior ao teto do regime geral, você não precisa contribuir. Agora, se você se aposentou com um valor superior ao teto, você contribui sobre o que ultrapassar o teto. 11%, a alíquota de 11% é a mesma alíquota do servidor ativo. 11% sobre o que ultrapassar o teto. Então o cálculo é simples, você bota lá, tem um cálculo logo embaixo, eu vou já mostrar para vocês. Aí a emenda 47 fez um resgate social e ela disse, mas se você, servidor inativo, for portador de doença incapacitante, você se aposenta, você só será obrigado a contribuir se o valor do seu provento de aposentadoria ultrapassar o dobro do teto do regime geral, que vai dar já lá para 11.000 e alguma coisa. Então, isso aí, a base de isenção aumenta, concorda? A base de isenção aumenta. Então, um exemplo é o seguinte, mas o exemplo está lá embaixo, eu não vou estragar o exemplo não, porque tem uns casos concretos. Eu só quero dizer para você é que o inativo que não for portador de doença incapacitante, ele é obrigado a contribuir sobre o que ultrapassa o teto. O inativo que for portador de doença incapacitante, ele é obrigado a contribuir só se o valor da aposentadoria ultrapassar o dobro do teto. Melhor para ele. A depender do valor da aposentadoria dele, pode ser que ele também fique sem precisar contribuir. Eu falei que o dobro de 5.500 vai dar 11.000 alguma coisa, digamos que ele se aposentou com 9. É inferior, não é isso? É inferior, ele não vai contribuir, mas é superior a 5.500, não é isso? Se ele não fosse portador de doença incapacitante, ele contribuiria sobre o que excede, os 5.500, tá certo? Então vamos aqui a um cálculo bobo, beijo, já estamos acabando aqui a parte de custeio. Remuneração do professor tem 3 parcelas, o vencimento, R$ 1.900, adicional de tempo de serviço, R$ 160, e a regência, R$ 150. Senhores, 3 parcelas de natureza perene, próprias do cargo. Todas 3, pelo menos lá no meu estado é, tá? É muito simples, o cálculo é bobo. Você soma as 3, você vai somar porque se são perenes, tem natureza vencimental, se são do cargo, sobre elas devem incidir os 11%. Você multiplica pela alíquota e você vai ter uma alíquota, um valor de contribuição previdenciária de R$ 243,10. Né? O somatório deu 2.210, multipliquei pela alíquota de 11%, nós temos aí uma contribuição previdenciária de R$ 243. Segundo exemplo, remuneração do servidor, vencimento de 8.500, adicional de tempo de serviço 350. Mas aqui ele já tem uma gratificação, um DAS, uma gratificação de carga em comissão, de 3.500. Opa! Essa gratificação, como eu falei para os senhores, não tem natureza perene. O que é um cargo em comissão, senhores? A autoridade nomeante te nomeia e te exonera a hora que ela quiser. A hora que quiser. Se bem que a gente sabe aí de gente que é titular de cargo comissionado que está há 20, 30 anos. Não sei se acontece aí nos municípios, nos estados de vocês. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Cargo comissionado tem gente aí que está há 30 anos. Impressionante. Impressionante. Então, senhores, essa gratificação de cargo em comissão, por ter natureza indenizatória, em regra, não incide a contribuição previdenciária. Mas ele poderia optar por incidir? Sim, ele poderia, como eu expliquei, se ele soubesse que a regra na qual ele vai se aposentar será pela média. Porque se ele souber que a regra lhe dará direito à integralidade, não precisa optar, porque você já vai se aposentar com tudo. Você já vai se aposentar com a totalidade da sua remuneração do cargo. Então, para que incidir? Você vai perder dinheiro, não precisa você contribuir sobre uma parcela que não vai servir para nada, porque você já vai com integralidade. Aí vocês podem fazer a pergunta, professor, e como é que eu sei se eu vou me aposentar pela média ou com integralidade? Eu vou explicar na hora de falar dos benefícios. Mas a dica é a seguinte, bota na cabeça essa data. Se você ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, daqui para trás, você poderá ainda se aposentar por uma regra de transição que lhe garante integralidade e paridade. Se você ingressou após essa data, não tem choro e nem vela. Você vai se aposentar pela média aritmética simples, mais conhecida como média, e sem paridade. É isso que vai acontecer. Essa é a dica. 31 de dezembro de 2003, vamos já falar disso aí
rapidinho. Senhores, aqui é simples. Eu só vou precisar somar 8.500 com 350. 3.500, que é o DAS, está fora. Eu não optei por ela, não vou precisar contribuir por ela porque eu vou me apostar com integralidade. Então, 11% sobre 8.850 apenas, que é somando 8.500 com 350, dá R$ 973,50 de contribuição previdenciária. Se eu tivesse optado por incidir, a base contributiva subiria de 8.850 para 12.350, aplicando a alíquota de 11%, o valor da contribuição subiria para R$ 1.358,50. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Bem bonitinho. Para não complicar, pessoal, eu procuro não complicar. Eu trago exemplos bem simples para não ter, para quem está começando no RPPS e tal. Olha aí o servidor aposentado. Não falei que o servidor aposentado passou a ter que contribuir após a emenda 41? Olha aí, o cara se aposentou após a emenda 41 com R$13 mil, um bom provento, né? Ultrapassa o valor do teto do regime geral? Com certeza, e muito. Então você vai ter que diminuir 13 mil de 5.531,31, que sobra 7.468,69. Multiplico isso pela alíquota de 11% e eu vou ter uma alíquota de R$ 821,55. Tudo porque esse cidadão ganha mais do que o teto do regime geral. E aqui, ó, é o último exemplo do custeio para aquele servidor que se aposentou, mas é portador de doença incapacitante. Por que o governo fez isso? Porque o cidadão é portador de doença incapacitante. O cidadão, às vezes, está prostrado numa cama. O cidadão precisa de recurso para quê? Para tratar da doença, concorda comigo? E é evidente que isso aqui foi um passo, isso aqui ele é orientado pelo princípio da dignidade humana, né? Então, é claro que um servidor nessas condições precisa de mais recursos. E essa novidade, trazida pela emenda 47 foi muito bem-vinda à época. 13 mil, vamos lá, a mesma situação, o cara se apostou com 13 mil, mas é portador de doença incapacitante. Diminui do dobro do teto, perdão, 13 mil menos 11.062,62, porque 11.062,62 é o teto duas vezes, tá certo? 5.531 duas vezes. Tem uma diferença de R$ 1.937,38, aplico a alíquota de 11% e o valor da contribuição desce para R$ 213. Está vendo aqui como ele está contribuindo com menos agora? Se por acaso o valor dessa apostadoria fosse inferior a 11.062, fosse 10 mil, ele nem contribuiria. Isso é bom porque esse cidadão, esse servidor, ele vai ter mais recursos para custear a doença dele, tá certo? Isso foi uma novidade, foi muito bem-vinda. Muito bem, senhores. Nós ultrapassamos essa parte do custeio, eu não sei que horas são e tal. 10h10, eu não me lembro também qual foi o horário do intervalo que o... 10h30? Beleza, vamos chegar lá, vamos introduzir aqui os benefícios, tá certo? Senhores, uma coisa que eu quero que fique bem claro na cabecinha de vocês. É esse quadro aí, ó. Esse slide aí, que está na cabeça, que está aí na tela. Eu quero que a gente faça aqui um acordo. Vocês gravem na cabeça essa data, 20 de fevereiro de 2004. Ela vai nos acompanhar agora por várias regras de aposentadoria. Várias regras. Senhores, essa data é a data de publicação da medida provisória 167, que regulamentou o parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal. Deixa eu contar a história direitinho. A emenda 41 surgiu no dia 31 de dezembro de 2003. Ela alterou vários parágrafos do artigo 40, dentre eles o artigo 3º e 17. O artigo 3º, antes, garantia integralidade para o servidor. Com a alteração trazida pela emenda 41, a emenda 41 se limitou a dizer o seguinte, mais ou menos isso, não me lembro totalmente da redação, que a partir de agora, o valor da aposentadoria, o cálculo, levaria em conta a vida contributiva do servidor. Mas ela não desceu a detalhes, na forma da lei. Então não era autoaplicável. Dependia de uma lei para explicar como é que se daria
esse novo critério de cálculo que estaria substituindo a integralidade. Porque eu falei para vocês que antes era integralidade era o direito de levar para a apostadoria a última e atual remuneração do servidor no cargo efetivo. Nem cálculo precisava fazer. Você só excluía as parcelas indenizatórias e o que sobrasse de parcela perene, remuneratória, aquilo era da remuneração do cargo, aquilo iria para a apostadoria. Mas a emenda 41, ela muda tudo, só que, pelo fato dela não ser autoaplicável nesse ponto, ela ela conferiu isso para a lei, essa lei só entrou em vigor mais ou menos 50 dias após a emenda 41, dia 20 de fevereiro de 2004, com a MP 167, que tem força de lei, depois essa MP 167 foi transformada em que lei? Lei 10.887 de 2004, que é a lei que está em vigor hoje. Essa que a gente acabou de ver anteriormente, aliás. Senhores, então, foi com a MP 167, a partir do seu artigo 1º, logo de cara, que ela explicou, esmiuçou o que seria esse novo critério de cálculo, que a emenda 41 falou lá quando alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 40. Porque a emenda 41 limitou a dizer que agora levaria em conta as contribuições, a vida contributiva. Mas ele não falou que era uma média, não falou que era 80% das maiores remunerações. Ela não limitou o período, se era o período inteiro da vida contributiva, ou se era um período só do plano real para cá, 94 para cá, julho. Não estava isso no parágrafo 3º. Então, a gente tem como data que efetivamente a integralidade foi extinta com a MP 167 do dia 20 de fevereiro de 2004, porque foi ela que efetivamente criou o novo critério de cálculo, explicando o que seria a média. A média aritmética simples. E a média aritmética simples, senhores, é óbvio que a intenção dela, a criação da média, é fazer com que os valores dos proventos caiam. Caiam. O governo sempre prepara as emendas com essa lógica. Está aí a PEC 287. O Temer está querendo pagar agora 70% do resultado da média. Pasmem, nós saímos da integralidade, estamos na média atualmente, que já cai, e o Temer quer pagar só 70% da média. E ainda vai aumentar a idade para 65. Quer matar o servidor público? É isso que vai acontecer. E mais, a PEC 287, enquanto não vier a lei complementar regulamentando lá a questão, não se leva em conta só 80% do período de julho de 94 para cá, é 100% do período. Vocês leram lá? Não é mais, é de julho de 94 para cá, atualmente não é só 80% do período das maiores. Agora ele quer pegar todo o período. Pessoal, isso faz o quê? O resultado da média vai cair mais ainda. Você vai ter um cálculo de média mais reduzido e ele vai pagar só 70% desse resultado reduzido. Desde que tu tenha 65 anos. Hoje é 60 para o homem, 55 para a mulher, vai 62. É para matar, cara. Tem gente que não vai chegar lá. Para você conseguir, pela PEC 287, para você conseguir 100% da média, que hoje você consegue só tendo 35 de contribuição homem e 30 mulher, você vai ter que contribuir por quantos anos lá? 40. 40. A proposta original do Temer era 49, lembram? Aí o Arthur Maia, não, o Arthur Maia, o Rodrigo Maia, perdão. Não, o Rodrigo, não, eu estou falando é o Arthur, do relator. Ele diminuiu para 40, mas não fez um favor não, porque aquela ali é progressiva. A gente precisaria, eu também tenho um curso só sobre a reforma da Previdência. Bem interessante. Mas isso pode ficar para uma outra oportunidade, tá certo? Então, senhores, vamos lá. Requisitos de apostadoria. Se tiver sido implementado até o dia 31 de dezembro, até o dia 20 de fevereiro de 2004, data da MP 167, o servidor garantiu integralidade e paridade na aposentadoria. Mas se ele implementou os requisitos da regra após essa data, infelizmente, o cálculo é pela média aritmética simples e sem paridade. Eu estou falando aqui das regras permanentes. Das regras permanentes. Eu vou já explicar que existem regras permanentes atualmente e regras de transição.
no regime próprio. Existem várias regras, por isso que o buraco é mais embaixo no regime próprio. É mais complexo porque tem mais regras do que no regime geral, tá certo? Então esse slide, ele tem que estar na cabeça de vocês, sobretudo essa data. E a consequência de cada data. Quem implementou até essa data, integralidade e paridade, ok? Quem implementou após essa data é a média e sem paridade. Muito bem. Senhores, cálculo das apostadorias cujos requisitos tenham sido implementados até o dia 20 de fevereiro de 2004. Eu só estou conceituando o que é integralidade e paridade, só para ficar bem ajustado na nossa cabecinha. Vamos ler, pessoal, vamos ler com muita tranquilidade. Integralidade, que hoje não existe mais nas regras permanentes, só existe nas regras de transição, tá? Vou já explicar isso. Era o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dava a aposentadoria e que correspondia à totalidade da remuneração. Era levar tudo que era da remuneração do cargo. Isso era integralidade. Era muito bom. O servidor público estava no céu e não sabia. Ele não sabia, ele pensava que as coisas não podiam piorar. Só que sempre pode piorar, e está aí o Temer para provar isso. Está aí a PEC 287. Quando a gente achava que a emenda 41 era a pior coisa que tinha acontecido extinguindo a integralidade e a paridade, vem a PEC 287. Agora entendam, esse buraco não tem fundo. Pode ser que daqui a 5, 6, 7 anos, 10 anos, venha um cara aí e faça uma reforma pior do que a do Temer. A gente não sabe onde isso vai parar. A gente não sabe. É muito complicado. Então, integralidade era isso. Em linhas gerais, era o direito de se apostar com a última e atual remuneração. E a paridade? Senhores, integralidade e paridade são irmãs siamesas. Elas andam juntas. Elas andam juntas. Eu não conheço o caso de que o cara tenha direito à integralidade e não tenha direito à paridade. Eu não conheço, não estou lembrado aqui na minha cabeça. Elas são juntinhas, tá? Quando você tem direito à integralidade, você tem direito à paridade. Se você não tem direito à integralidade, você também não tem direito à paridade, tá certo? Essa é a regra. O que era paridade? Era o direito que assistia ao inativo de ter seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação de cargos ou função que se deu à apostadoria. Senhores, a paridade nada mais é do que o direito de ter reajustado seu provento na mesma data e índice do reajuste da remuneração do servidor ativo, aquele servidor da sua categoria, da sua carreira. É isso. Então, quem se aposentou com paridade tem essa tranquilidade. Se bem que, a pergunta, vamos falar só do serviço público federal. Se bem que, servidor público ativo, está tendo aumento todo ano? Não. Passaram aí anos sem ter nem reposição inflacionária. O acumulado absurdo. Então, um servidor que se aposentou com paridade também está sem reajuste, concorda? Sem ter aumento no seu provento. Então é interessante essa coisa, porque o que era para ser melhor era se apostar com paridade. Se apostar sem paridade é ruim, porque você vai depender de quê? De uma lei que reajuste o valor das apostadorias. Só que no Serviço Público Federal, o artigo 15 da Lei 8.000, esqueci agora, meu Deus, 10.087, ela estabelece que aqueles servidores federais que se aposentaram sem paridade terão direito aos reajustes do regime geral. Que todo ano cai lá um pinguinho, pinga uma reposição inflacionária. Todo ano. Por isso que a média está dando maior do que o valor da última remuneração. Exato. A média atualizada com esse índice. Olha aí. Boa, exatamente isso, Denner. Ela atualizada com esse índice, ela vai dar superior à última remuneração, nesses casos aí. Então, o que era para ser pior, ficou melhor. O que era para ser pior, porque em tese, se aposentar com paridade era para ser melhor que se apostar sem paridade, mas não. Pessoal, todo servidor, seja ele ativo ou inativo, ele precisa de ter correção na sua renda, na sua remuneração, no seu provento. Precisa ter. Ou é a correção, ou é o aumento dado ao servidor ativo, que o inativo vai ter direito por causa da paridade, ou é uma lei que venha dar corrigir o valor
dos proventos de quem se apostou sem paridade. Uma coisa ou outra, o servidor não pode ficar desamparado nessa situação. No que pese, muitos estados e municípios deixarem os servidores no limbo. Vários e vários anos. Eu conheço situações de servidores que ficaram vários anos sem reajuste, né? E aí é uma dica, vocês podem advogar nessa questão dos reajustes também, se houve os reajustes nesse período aí, tá certo? Tanto de quem se apostou sem paridade, como principalmente daquele quem se apostou com paridade, como quem se apostou sem paridade. Ok, senhores? O cálculo da média, como eu falei para os senhores, quem implementou requisitos após o dia 20 de fevereiro de 2004, o cálculo agora se dá de acordo com o artigo 1º da MP 167, que é a atual Lei 10.887. O cálculo dos proventos vai levar em conta o quê, senhores? 80% das maiores remunerações. Se você ver a redação aí, eu não vou precisar ler tudo, ela é praticamente a mesma redação lá do regime geral, 80% do período. Então, veja bem, você pega julho de 94 para cá, digamos que o cara queira se apostar agora em 2017, agora em outubro. Você pega todas as contribuições, mas só me interessa o quê? 80% desse período, só as 80% maiores. As maiores. As 20% menores, eu desprezo para o cálculo. Veja bem, senhores, para o servidor se aposentar do sexo masculino, ele tem que ter 35 de contribuição e a mulher 30. Isso para fins de aposentadoria, mas para fins de cálculo, só se pega até de julho de 94 para cá. Compreende isso? Se despreza todo o período. Porque, senhores, vamos lá. Se a gente fosse pegar a revisão da vida toda, se a gente fosse pegar todo o período, a vida inteira, quanto é que ia ser o valor dessa média? Irrisório. Qual é a lógica? Quanto maior é o período considerado no cálculo de uma média, mais chances é da média cair, do resultado da média ser menor. E quanto menor é o período considerado no cálculo de uma média, melhor, mais chance da média subir, porque nesse período, por ser menor, teve menos variação remuneratória. Ela foi mais ou menos linear, entendeu? Porque a vida do servidor, senhores, concorda que a vida remuneratória do servidor é uma curva ascendente? Concorda? Ou você acha que o que o servidor recebia em 94 é o mesmo que ele recebe hoje? Não é. Isso tem que estar atualizado pelo INPC todo mês para fazer um cálculo de média. Eu vou já trazer uma tabela de cálculo de média aqui para os senhores, só sem entrar em muito detalhe, só para vocês terem uma noção. Então, senhores, aqui é o cálculo da média e aqui o parágrafo 5º diz exatamente aquilo que a gente tinha falado. Os proventos calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao salário mínimo, nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo. Olha aqui. Isso aqui está reafirmando aquilo que eu falei antes, que está no parágrafo 2º do artigo 40, que estabelece que nenhum servidor pode se aposentar com valor superior à sua própria remuneração no cargo efetivo. Ok? E vamos então, senhores, a um cálculo de média. Eu trouxe aqui essa tabela que está aí no material de vocês, você que está aí no seu estado, vendo, eu trouxe essa tabela de um caso concreto, um caso real lá do meu estado. E você vê, ó, que esse servidor se aposentou pela média, então eles têm que fazer um cálculo de média. Isso aqui, qualquer tabela de Excel faz um cálculo de média. Você pode ver que o primeiro mês considerado aqui é julho de 94, e as contribuições, a remuneração dele na época era R$ 64,79, que atualizado para o salário mínimo, né, da época foi para R$ 880. O salário mínimo hoje é outro, mas na época que foi feito o cálculo era 880. E daí você está vendo que mês após mês, ano após ano, esse cidadão foi contribuindo. Essa é a vida contributiva. Ó. A primeira tabela, vou voltar lá, a primeira coluna é a remuneração, é a data, né? Depois tem a remuneração, tem um valor corrigido, e esse valor corrigido é o que vai interessar para o cálculo da média, porque a média, para você calcular uma média, você precisa primeiro corrigir pelo INPC todas as remunerações do servidor, senão esse negócio ia lá para baixo, concorda comigo? Você precisa fazer aí a reposição do período. Então, senhores, se você for vendo mês a mês, ó, vamos pegar aqui outro mês, ó, novembro de 2008, ele já recebia R$ 1.406,73 de remuneração, que corrigido foi para R$ 2.300,61. Você vai corrigindo mês a mês todas as contribuições até você chegar no resultado final. Até chegar no resultado final. Senhores,
Eu vou só explicar o resultado final aqui, que a gente vai já abrir um intervalozinho aí de 10, 15 minutos, tá? Um cafezinho. Deixa eu só fechar aqui o resultado dessa média. Olhem aqui o último mês que esse servidor contribuiu, abril de 2016. Estão vendo aqui na coluna, abril de 2016? Ele contribuiu, a última remuneração dele foi de R$ 3.356,85. Ele se aposentaria com esse valor se fosse com integrada, na época da integrada, antes do dia 20 de fevereiro de 2004. Se apostaria com esse valor, seria a integralidade. Não perderia nada. Só que o resultado da média, olha quanto é que deu o resultado da média calculado aqui, ó, R$ 2.139,59. O valor da média, quanto esse cara perdeu de dinheiro? Desceu muito o valor da média, porque aqui se pegou as 80% maiores. As 80% maiores. Eu vou, depois do cafezinho, do intervalo, eu vou explicar como é que se faz a leitura dessa tabela, que está logo abaixo, como é que a gente entende essa tabela para você compreender como que se chegou a esse resultado de R$ 2.139,59. O cidadão tinha como última e atual remuneração, que ele se aposentaria com ela se fosse na época da integralidade, ele se aposentaria com 3.356, mas infelizmente, como ele só implementou o requisito da regra após o dia 20 de fevereiro de 2004, automaticamente o cálculo dele é pela média. E a média, infelizmente, fez cair para R$ 2.139,59. Já já eu explico mais detalhes sobre esse cálculo de média. A gente abre para o intervalo e volta já. Posso sair. Vou já beber mesmo. Esqueci de beber água aí.